Outro dia perguntaram para mim, ô pastor, você já fez aula de oratória? Eu falei, só se foi na glória. Coisa que Deus faz a gente, meu querido, é bênção demais. Aí nós vamos daquele jeito, tem dia que Jesus move. Você que é adolescente, seus 12, cadê os teens aqui? Coloca o banner dos teens para mim, por favor. Você que é adolescente, temos os teens de 12, se eu não me engano, acho que é 13, 12, 16, cadê a arte? Isso, de 12 a 16 anos, agora com a pastora ali atrás, você pode se direcionar ali, vai ter uma sala climatizada, separada para você. Bênção demais, para que Deus venha mover sobre essa garotada aí, tá? Então se você tem essa faixa etária, se quiser ir lá, vá. Se não quiser ficar aqui, fique com a gente também, que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos? Hoje deu para ver que é soco e glória, hein? É só soco e glória, aleluia. Mas sabe qual é a parte mais incrível? Você está no time que venceu. Essa é a parte mais incrível. Essa é a parte mais da hora. Quando eu vejo na batalha, o inimigo se levanta, não é que a gente tá aqui falando, não, tem que ficar ligeiro. O apóstolo Paulo falou o quê? Quem está em pé, cuide para que não caia, tem que ficar ligeiro. Mas agora, quando você está com Jesus, acabou. É Ele quem vai à frente, é Ele quem move. Pode vir gigante, pode vir o que for, nós vamos estar com o nosso Senhor, é Ele quem vai mover nas nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua direção, obrigado pelo Teu agir, Senhor. Nós sabemos que nós estamos no meio de um campo de batalha. Sabemos que o inimigo, meu Deus, fica furioso quando a Tua igreja, a Tua noiva te adora, quando busca a Tua face, pois Ele quer que todos nesse mundo venham cultuar a Ele. Mas nós já viramos as costas para Ele, para tudo aquilo que Ele tem tentado lançar nas nossas vidas. Nós abraçamos o nosso Jesus, nós abraçamos o nosso Senhor Jesus, nós abraçamos a verdade, a palavra do Senhor. É Ele quem opera, é Ele quem transforma, é Ele quem libera a paz, a alegria, a transformação sobre cada um de nós. Então, Senhor, que nessa noite o Senhor venha com a Tua glória, com a Tua presença, tocando as nossas vidas. Repreendido toda a artimanha das trevas e maligna de querer trazer confusão, atrapalhar, seja o som, seja as nossas vidas, seja o ministério infantil, seja os teens, nós repreendemos agora, nós amarramos todo espírito maligno, nós damos uma ordem em nome de Jesus Cristo, bata em retirada. Vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar, mas aqui nós declaramos a glória de Deus, o nosso Senhor se manifestando em nosso meio, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo direção, trazendo o agir de Deus sobre cada um de nós. Tire todo o cansaço, sono, distração, tudo aquilo que queira nos roubar, que possamos receber 100% da Tua palavra em nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos. Eu reconheço a minha dependência, a minha limitação, Senhor. Eu sei que eu preciso de Ti, é o Senhor quem opera na minha vida. Então sinta-se à vontade, venha a nós o Teu reino, seja estabelecido neste lugar, Senhor, a Tua vontade, para que o Senhor venha realmente receber glória e honra e trazer sobre nós tudo aquilo que o Senhor deseja. É assim, Senhor, que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos na nossa quarta mensagem de uma série que Deus colocou no coração, que o título, podemos falar assim, seria uma geração totalmente transformada, e dentro dela viriam subtítulos. Então nós falamos sobre várias questões. Na semana passada nós falamos sobre destruindo, na verdade rompendo com as velhas estruturas. Então se você não veio no domingo passado, assista, porque muitas vezes eu e você deixamos de viver o novo de Deus, porque a gente carrega velhas estruturas que o Senhor quer abalar, mexer e remover das nossas vidas. Tem questões que nos impedem. Falamos sobre várias questões, mas hoje nós continuaremos. Então foram palavras que mexeram, tocaram, trouxeram luz sobre as nossas vidas. E isso é tão maravilhoso, porque esse é o objetivo da palavra de Deus. É trazer sobre nós direção, é trazer sobre nós libertação, é transformar as nossas vidas para que possamos realmente sermos diferentes, sermos próximos, iguais, parecidos com Jesus. Então, aqui nessas mensagens, nós podemos compreender como nós precisamos ser totalmente transformados de dentro para fora. Esse
sempre foi e sempre será o desejo e o objetivo de Deus. Uma igreja que ela é transformada de dentro para fora. E esse é um grande engano que muitos, ao se achegarem ao Senhor Jesus, eles cometem, pois muitos acabam achando que eles precisam apenas de uma mudança ou de uma transformação na sua vida do lado de fora e não do lado de dentro. Então eles pensam que as mudanças precisam acontecer apenas, por exemplo, numa área profissional, numa área matrimonial, numa área emocional, financeira. Mas quando nós olhamos, Deus também deseja mover nessas áreas, nós sabemos disso, mas isso não está completo. Porque o grande e principal objetivo de Deus, quando nós olhamos na palavra do Senhor, é realmente começar a mexer e trabalhar dentro das nossas vidas. Então, do que adianta eu buscar uma transformação do lado de fora, se eu estou arrebentado do lado de dentro? Do que adianta eu tentar conquistar coisas do lado de fora, e se dentro de mim eu não me abrir para ser transformado pelo Senhor? Não vai adiantar de nada, porque quando nós conversamos com as pessoas e elas vêm muitas vezes trocar ideia, essa é a razão de muitos, infelizmente, verem nas suas vidas algo que não está legal, porque elas acabam achando, transferindo para outras pessoas, ou até mesmo para coisas, objetos ou situações, coisas que dentro delas não foram saradas, coisas que dentro delas não foram trabalhadas, situações dentro delas que Deus ainda não tocou. Então, por exemplo, muitas vezes você projeta numa pessoa, vou falar aqui no caso, o meu caso, pastor, eu já vi muitas pessoas projetarem em mim como se eu fosse o causador do problema da vida dela, mas quando a gente vai conversar, é uma pessoa que tem uma caminhada com Jesus há muito tempo, mas ele nunca abriu para ser trabalhado na falta de paternidade dentro dele, tinha rejeição. E ele projetava em mim como se eu fosse o problema da vida dele. Pastor, o problema é você, a tua vida. Quantas mulheres, ou até mesmo pessoas com a pastora, entre outras coisas, são apenas exemplos que acaba transferindo, e na verdade dentro deles tem questões que não foram resolvidas. Só que nós nos achegamos até Jesus muitas vezes com aquele pensamento: não, Jesus, se você mudar o meu profissional, minha área financeira, se isso aqui ficar bacana, tudo vai melhorar. Mas na verdade não, somos dentro de nós, tem que ser trabalhado. Dentro de nós tem que ser lapidado. Deus vai mover do lado de fora? Sim, claro, é bíblica, é promessa, é maravilhoso. Mas primeiro tem que ser do lado de dentro. O Senhor tem que trabalhar dentro de nós, nas nossas vidas, para recebermos o toque do Senhor. Por quê? Porque nós carregamos coisas que nós não deveríamos carregar. Nós agimos muitas vezes como nós não deveríamos agir. Nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Por quê? Nós temos uma natureza dentro de nós, humana, aqui, nossa, que deseja tomar a frente e controlar tudo. Nós temos uma natureza dentro de nós, a gente brinca, um ser humaninho, aleluia, que quer muitas vezes tomar a frente, está no controle. E nós temos que saber muito bem quem realmente guiará as nossas vidas, quem realmente conduzirá as nossas vidas. E muitos, por não entenderem isso, infelizmente, acabam vivendo uma vida sem experimentarem verdadeiramente a vida de Deus fluindo dentro delas. Então, se eu estou até mesmo falando que eu tenho Jesus, mas quem governa a minha vida não é o Senhor Jesus, não é o Espírito Santo, eu estou sendo governado pela minha natureza. E eu tenho que entender que essa natureza vai trazer resultado. E qual é o resultado? Se eu não estou sendo governado por Deus, pelo Espírito Santo, qual o resultado que trará se eu ser guiado pela minha vontade, pela minha natureza? O resultado são famílias destruídas. O resultado são emoções arrebentadas. O resultado são pessoas que não têm o prazer de viver. São pessoas que estão dominadas pelo desespero. São pessoas que têm uma frieza espiritual. São pessoas onde a ansiedade grita. A depressão faz parte da vida dela. Ela já aceitou isso. O medo, a destruição começa a vir. Então eu e você temos que olhar para as nossas vidas e percebermos: será que esse é o plano de Deus para que nós pudéssemos viver? Claro que não.
Deus não quer de forma alguma ver os seus filhos experimentarem destruição. Deus não quer ver aqueles a qual receberam Jesus como o Senhor da sua vida viverem debaixo de medo, viverem com crise de ansiedade, viverem com situações dentro delas, rejeição, situações que arrebentam elas de uma forma que elas jamais poderiam imaginar. Então, se você talvez de alguma forma dentro de você acha que Deus quis isso para você, eu falo não, Ele não quis e nunca quer. Esse é um culto onde eu e você vamos realmente ver quem tem governado as nossas vidas. Será que nós estamos vivendo segundo o Espírito Santo, ou será que nós estamos vivendo segundo a nossa vontade, segundo o nosso eu, segundo os nossos desejos? Então nessa noite eu falo para você, prepare o teu coração, comece a falar: Senhor, eu quero receber um toque do Senhor na minha vida, eu quero receber um toque do Senhor. Por quê? Porque é uma noite que nós podemos sair daqui completamente transformados. Nós não estamos aqui simplesmente só por estar, nós não estamos aqui brincando de ajuntamento de pessoas, não, nós estamos aqui porque nós sabemos, tem um Deus maravilhoso que deseja tocar as nossas vidas, tem um Deus maravilhoso que quer nos libertar, que quer mover sobre cada um de nós. Então, longe de você achar que Ele quer que você continue com isso dentro de você, hoje é uma noite onde o Senhor deseja trazer a vida dEle sobre você, a unção dEle sobre você, para que você viva uma vida plena, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 5, é aquele texto que a gente lê e fala: Jesus amado, aleluia. É aquele texto que vem bem na jugular. O apóstolo Paulo, ele traz o texto e diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 5: aqueles que são dominados, eu estou lendo na versão da NVT, tá? Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre, repete comigo, é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Até aqui. Então o apóstolo Paulo, ele está num momento onde ele está escrevendo uma carta maravilhosa, está trazendo direções. Um livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, traz direções poderosas e importantes para a caminhada cristã. E aqui depois você pode ler em casa, esse é um livro maravilhoso, como eu falei, fala de muitas coisas, mas aqui nós vemos que o apóstolo está trazendo direções claras, específicas, bem diretas e bem direcionadas. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala de como que aquelas pessoas deveriam viver, aqueles que receberam Jesus nas suas vidas, como que eles deveriam viver. Então ali, esse momento que Paulo escreve, ele fala para aqueles que não são cristãos e para aqueles também já são cristãos, que receberam Jesus como o Senhor da sua vida. Ele vem trazendo direções, fala: galera, eu vou dizer para vocês como que vocês devem viver, porque vocês estão achando que tem que viver do jeito que vocês acham e querem e pensam, mas na verdade não. Deus espera de nós um posicionamento, Deus espera de nós uma obediência, Deus espera de nós uma postura, Deus espera de nós um toque. E aqui, quando nós olhamos, nós vemos algo maravilhoso. Então você vê aqui o apóstolo Paulo já logo em Romanos capítulo 8, versículo 5, falando: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Existe uma natureza dentro de nós que nos impulsiona a ir em direção oposta à do Espírito.
Então isso acontece, eu vou passar rapidamente, lá por causa de Adão e Eva lá atrás. Deus fez o ser humano, o homem, soprou sobre a narina do homem, o homem passou a ser alma vivente. Mas agora o homem, de alguma forma, ele simplesmente tem uma decisão, uma atitude de comer aquilo que não era para comer, de fazer aquilo que não deveria ser feito, e agora ele é desligado da presença de Deus. O homem ali morre, e aquela morte é uma morte espiritual, ele se afasta de Deus. E nós temos que entender que dentro de nós temos essa natureza, é uma natureza que vem passando, é uma natureza que deseja fazer totalmente o oposto daquela que é do Senhor. Então não fique achando você, que eu e você, dentro da gente, tem coisas que são boas. Não tem, parceiro, não tem. Eu olho, por exemplo, nós que somos pais, você que é pai, a gente olha para as crianças, para aquele bebezinho tão gostoso, fala: olha só, que coisinha fofa, cuti-cuti, olha só, ai que demais, o anjinho que desceu do céu, aleluia. A gente fala isso, aquela coisa de pai que fica babando e tal. Só que a gente esquece que dentro daquele ser humaninho pequenininho, se você não tiver uma natureza divina, ele pode virar um monstro. Sim ou não, igreja? Sim, é uma natureza que está dentro. Meus filhos são uma bênção, mas eu tenho que instruí-los, direcioná-los de acordo com a palavra, porque se não instruir e direcionar, aquilo que não é de Deus, a natureza que está dentro deles, impulsiona, leva, puxa, grita para fazer aquilo que é o oposto do Espírito. Então dentro de nós, o apóstolo já está falando isso, falou: galera, já vou falar para vocês entenderem muito claro. Os que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Meu irmão, é só você pensar, uma pessoa que não tem Jesus Cristo, é raro ela pensar nas coisas de Deus. Ela não pensa nas coisas de Deus, ela pensa naquilo que é benefício dela, para ela, a vontade dela. Ela vai seguir os padrões que o mundo fala. Se tiver que atropelar pessoas para subir na carreira, ela vai atropelar. Se tiver que trair, ela vai trair. O que tiver que fazer para ela tentar encontrar a felicidade, a alegria dela, ela vai fazer. Por quê? Porque dentro dela tem uma natureza, e a natureza, ela vai totalmente oposta daquela que é a vontade de Deus. E ela lá naquele exato momento, ela simplesmente está indo. Então alguém que é totalmente dominado pelas suas vontades, desejos e emoções, sempre pensará de acordo com a natureza humana, e não de acordo com o que Deus fala na palavra dele, ou pelo Espírito. Então a natureza humana, sempre, alguém que é dominado por isso, vai sempre pensar nisso. Então nunca vai pensar nas coisas que são de Deus, vai pensar só naquilo que pode trazer prazer para ela, para os desejos dela, para as vontades dela. E aqui acaba sendo muito delicado, porque ela começa a trilhar um caminho completamente fora daquilo que Deus espera e desejava para ela. É alguém que é controlado, guiado pela sua natureza humana, pela sua vontade. Mas aqui o apóstolo fala que há uma diferença. Aqueles que são controlados, guiados ou direcionados pelo Espírito Santo, eles pensam nas coisas que agradam o Espírito. Então alguém que não tem Jesus na sua vida, automaticamente a natureza dele, ela vai sempre pensar naquilo que é agradável a ela e às vontades dela e aos prazeres dela. Mas quando ela recebe Jesus e o Espírito Santo vem sobre ela, ela precisa agora permitir o Espírito Santo conduzir, direcionar, orientar, para que ela venha começar a pensar naquilo que é de Deus, naquilo que é do Senhor. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele está falando sim para pessoas que não eram cristãs. Mas quando nós olhamos, quantos crentes, quantas pessoas que dizem que receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas que não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus na vida delas. Falam que tem Jesus, até o Espírito Santo veio sobre ela, mas o que governa a vida dela são as vontades dela, e não a direção do Espírito para ela. E isso acaba sendo delicado, porque nós temos aqui escolhas que nós estamos fazendo. Então ele fala que uma pessoa que permitiu o Espírito Santo guiar e direcionar a vida dela, é uma pessoa que vai receber algo da parte de Deus. É a pessoa que vai cogitar não mais das coisas do mundo, daquilo que não agrada a Deus, mas agora daquilo que agrada ao Senhor, sabendo que aquilo que agrada ao Senhor pode trazer um resultado maravilhoso e sobrenatural. Então é interessante que em Romanos 8,6 ele fala assim, ó: portanto, permitir que a natureza humana controle a
a mente resulta em... Então aqui ele já está trazendo para a gente algo muito claro. Ele fala, alguém que permite com que a natureza humana aqui, meu, que ele está falando das nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções, o nosso eu. Quando eu permito o meu eu, vontades, desejos e emoções controlarem a minha mente, não vai resultar em vida, vai resultar em morte. Então o apóstolo Paulo já está falando, uma pessoa que vai caminhar essa vida segundo as escolhas dela, fazendo a vontade dela, ela não vai ter a vida de Deus, ela vai ter morte. E essa morte aqui não tem a ver apenas na questão da morte física, fala de uma questão espiritual, de você estar desligado da fonte de vida que é o Senhor, de você estar desconectado daquele que pode trazer a plenitude que somente Ele tem sobre essa vida. Então quando uma pessoa decide, presta atenção, quando uma pessoa decide ser controlada pela vontade dela, não fica achando ela que ela vai ter um resultado bom. Na verdade o apóstolo está falando, vai ter um resultado que será morte. Essa morte fala de destruição, essa morte fala de muitas coisas. É mais ou menos para a gente poder ilustrar dentro, vamos fazer alguns exemplos aqui. Sempre clássico, mas dá para usar vários. Vamos começar pelo menos pelo solteiro. Um solteiro, meu querendão, que está aí, que ainda não encontrou ninguém, está em busca da felicidade, aleluia. Está em busca do seu Thor, está em busca do Brad, está em busca da bênção de Deus. Mas aí você vê que o negócio está ficando feio. Fala, pastor, não tem nem Brad, não tem nem Thor. Eu tô quase, tem gente que está quase vendo aquele texto: o que o Senhor lançar a mim, jamais lançarei fora. O que o Senhor mandar, eu não vou jogar jamais fora, aleluia. Mas calma que não é bem assim. Tem hora que você tem que ver se é manto ou se é laço. Para quem viu o videozinho sabe. Se é laço, já sabe o que tem que fazer. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Então chuta, que isso daí não é de boa. A pessoa está lá, solteira. Ela dentro dela, que recebeu Jesus, o Espírito Santo está sobre ela. Agora vamos parar e pensar. O Espírito Santo força a gente a fazer o que Ele quer, sim ou não, gente? Opa, uma galera deu uma balançada aí. Vamos voltar. Deus fez o ser humano com algo chamado livre-arbítrio. Então a gente escolhe. Por exemplo, você escolheu estar aqui hoje, a não ser que a tua mulher obrigou você a vir. Aleluia, mas você veio, né? De repente aquele cara que te convidou tanto para você vir, falou assim, eu vou lá para ele parar de me encher. Glória a Deus que você veio. Mas não se preocupe, o Espírito Santo vai te pegar hoje, aleluia. Nós temos uma natureza. Recebemos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo não vai pegar a gente e forçar a gente para fazer o que Ele quer, porque senão Ele quebra um princípio que Deus estabeleceu, que é o livre-arbítrio. E se Ele quisesse fazer o que Ele quisesse, nós não teríamos nunca mais nenhum crente desviado, porque o Espírito Santo ia segurar todo mundo para nunca mais pecar. Então eu e você, por mais que nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador, essa natureza humana ainda está aqui. Ela quer gritar, você fala, morre. Ela quer você fala, baixo. Diminui para que ele cresça, aleluia. Sai de mim. Mas aí a pessoa está solteira, o que ela vive? Ela vive como? Baseado, controlando a mente dela pelas emoções dela, pela vontade dela, o querer dela. Então o que a pessoa faz? Ela sai se envolvendo com quantos ela quer. Se envolve com um, se envolve com dois, se envolve com três, e ela está indo. Ela está achando que o quê? Eu estou em busca de algo que venha me preencher, estou em busca de algo que venha me ajudar, estou em busca de alguém para poder fazer algo. Ela está indo, se afundando, se relaciona com 1, 2, 3, 4, 10. Ela acha que está em busca de algo que vai trazer vida, mas na verdade está gerando morte. As emoções dela estão sendo arrebentadas, a vida dela está sendo moída, ela está projetando naquilo, na situação e tal, não vai dar boa, não é esse o plano de Deus, não é esse o propósito de Deus. Então uma pessoa que decide controlar, uma pessoa que permite ser controlada pela vontade ou natureza humana, ela vai resultar em morte. Da mesma forma um casamento, tendo um casamento, um casal que decide não seguir a direção que o Espírito está trazendo para dentro do casamento, mas fazer segundo a vontade deles, o resultado vai ser esse, morte e destruição.
A irmã, ao invés de ter sabedoria, de poder lidar com o assunto, com as questões, ela quer viver debaixo do barraco. Tem gente que gosta do barraco, parece que nasceu pro barraco. Parece que Deus olhou e falou assim: seja bem-vinda, barraqueira, a essa vida, aleluia. Que Deus te abençoe. Parece que se não tiver o barraco, parece que não gosta. Se não tiver o barraco, parece que não tem graça. Se não jogar umas 3 frigideiras, parece que a semana não fechou legal. Esse é o barraco. Isso não dá. O marido, por exemplo, vai tratar a esposa com carinho, com delicadeza, olhar para ela e falar: meu Deus do céu, você não foi feita por Deus, você foi desenhada por Ele. Que é isso? Que presença é essa, mulher? Meu irmão, se você é casado, você não faz isso com a tua esposa, está perdendo as oportunidades. Pastora não está aqui não, né? Não. Pastora passa do meu lado falando: nossa, hein, mano? Que é isso, hein? Daquele jeito, hein? Gera um clima. Põe o Red Bullzinho do lado da cama, dá aquela olhada. Ela: que é isso? Hoje nós vamos voar. Hoje nós vamos decolar. Gera um clima. Mas você acha que sempre foi assim? Claro que não. No começo do casamento, quem dominava era a nossa natureza. Ainda que tinha o Espírito Santo, ao invés de dar ouvido para o Espírito Santo, dá ouvido para a minha vontade. A gente vivia no fight, vivia quebrando couro. Só não quebrava as coisas, depois tinha que comprar e saía caro. Então, tipo assim, tentava ir bem com controlado. Várias questões, é a natureza humana que grita para querer fazer a nossa vontade. E qual foi o resultado? Nós chegamos em um momento onde nós falamos: não dá mais, já era. Nós chegamos num ponto que nós falamos: cara, acho que a gente fez errado. Por quê? Porque até aquele momento, dentro do nosso casamento, as escolhas eram totalmente controladas pelas nossas vontades, não pela direção de Deus. Quando eu e ela entendemos que a nossa natureza tinha que continuar diminuindo e o Espírito Santo tinha que continuar crescendo, aquilo começou a mudar. Eu comecei a entender: não são mais as minhas vontades que vão me controlar, mas sim o Espírito Santo que vai me conduzir. Então eu decido agora ter um casamento abençoado. E para ter um casamento abençoado, eu não quero mais que a minha natureza carnal, humana, me controle, mas agora eu quero ser guiado e conduzido pelo aquilo que é do Espírito, porque o Espírito vem a trazer aquilo que é de Deus para a minha vida. E o resultado foi maravilhoso. Isso nós podemos aplicar em cada área, seja a área financeira, seja a área profissional, empresarial, a área que for, é o que Deus quer. Então nós temos que ver que a nossa natureza, quem permite a natureza humana controlar a mente, resulta em morte. Isso é uma decisão que nós temos que tomar. Você repara na palavra, coloca o texto para mim, por favor. Repara na palavra permitir. É o último texto que é esse. Não, o último texto que eu falei. O último texto. Por que está aparecendo isso aqui embaixo aqui? Todos os PowerPoint estão assim? Então vai excluindo para mim os outros, por favor, para ficar bonitinho. Não sei qual foi que eu fiz aí, deu algum bug. Portanto, permitir. Repara nessa palavra, permitir. Quem que permite? Quem que permite? Nós permitimos. Por isso que você entende o que Jesus fala. Agora sim, coloca o próximo texto, Lucas capítulo 9, se der para mim, por favor. Versículo 3, 23. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Não é só quando você recebeu Jesus, não. Dia a dia, tome a sua cruz e siga. Jesus está falando: se você é alguém que quer seguir o meu caminho, quer trilhar meu caminho, você vai ter que entender algo. Dentro de você tem uma natureza. Eu estou te apresentando agora um reino. E esse reino vai querer dominar e governar a tua vida. Dominar no sentido de te ajudar. Você tem que decidir quem dentro de você vai controlar a tua vida. Vai ser sua natureza ou vai ser eu? Se você quiser aquilo que eu tenho para você, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, dia a dia. Então todo dia, meu querido, tem que ser uma mudança minha e tua. Não é só uma mudança em um dia. Ah, mulher, você mudou, beleza. Eu não, eu sou assim, acabou, já era. Se você quiser, você que mude, eu sou desse jeito. Não, isso não é alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso é alguém que está sendo governado pela vontade dele. Porque alguém que é guiado pelo Espírito Santo entende que precisa caminhar segundo a vontade do Espírito Santo. Então não adianta, amada igreja, queremos ter uma vida abençoada, permitindo a nossa natureza humana governar as nossas vidas. E aqui, olha só como isso nos ajuda a entender
Ainda mais hoje em nossos dias, a geração que prega o Jesus que é só love, o Jesus que ama e aprova tudo que eu faço. Porque hoje é uma geração, tem uma geração que é assim: não, Jesus ele quer minha felicidade, então eu faço o que eu quero, ele me ama e me entende, já me perdoou e tal, eu saio trilhando o caminho que eu quiser, de qualquer jeito. Será mesmo? Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala? Romanos capítulo 8, versículo 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre, ela não é às vezes, ela é sempre inimiga de quem, gente? De Deus. Então a minha natureza humana, que deseja fazer a minha vontade, ela é a super best friend forever de God? Não, ela é arqui-inimiga, podemos chamar assim, de Deus. Quando eu decido trilhar a minha vontade e fazer aquilo que eu quero, eu já tenho que entender muito bem, eu já estou nesse exato momento virando inimigo de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus. Aqui você vê, a natureza é sempre inimiga, nunca, olha só o que fala, nunca obedece às leis de Deus, nunca e nunca obedecerá. Meu irmão, não fica achando, agora uma dica para os pais: pais, não fica achando, você que tem filhos aí que já está crescendo, começando adolescente, já desde pequeno, que um dia que o meu filho sentir no coração que quiser ir para a igreja, ele vai. Continua esperando. Tem uma natureza dentro dele que grita o oposto. Imagina o cara, o jovem, não tem contato nenhum com Bíblia, com Deus a semana inteira. Que desejo que ele vai ter? Que vontade que ele vai ter? Nunca. Só um milagre mesmo acontecer isso. Tem que inserir. Imagina, a nossa mente, meu querido, é como se fosse um HD de computador. Recebe informação, armazena informação e libera. Imagina um adolescente que se entope de porcaria a semana inteira. A mãe e o pai: não, eu não vou forçar, não precisa ler Bíblia, porque a gente tem que respeitar e tal, e não dá. Aí imagina quando que vai chegar na cabeça? Nunca. Aí você, pai, não adianta, depois do filho já velho, chegou numa fase, querer achar: não, agora vamos lá filho, tem que ir para o culto. Está impregnado da natureza dele. Não é impossível de Deus tocar, mas vai ser talvez um grande trabalho. Então pais, você tem que pensar muito bem, quem paga as contas em casa? Nesse ponto, quem que é o responsável da casa? Na minha casa, meus filhos têm rotina. Tem rotina de ler Bíblia. O Davi, 7, 8 agora. 7, 8 anos de idade. Lê Bíblia. Tem devocional na realidade dele. Põe um desenho cristão para ele. Superbook, muito top, bacana. Indico para vocês, papais. Coloca Mindinho. Ou não, me coloca o Mindinho, é o Mindinho, o pequeno missionário, é esse, não? O Mindinho, o pequeno missionário. Cara, aquele missionário é muito sangue nos olhos. O RR é do RR ele, não é? Se eu não me engano. Cara, o RR fez faca no capeta mesmo, mano. Cara, o Mindinho é muito crente. Ele vai na jugular da galera. Ele manda quase uns pro inferno mesmo, desse jeito. Mas, irmão, lê a Bíblia. Depois que lê a Bíblia, tem um devocional. Vamos trocar. Tem que ter. Bianca, mesma coisa. Minha filha outro dia chegou, sexta-feira. Falei: filha, que agora um tá de manhã e outro tá tarde, Jesus me ajuda. Falei: filha, não é na hora de você estar dando uma lida na tua palavra? Não, pai, sexta-feira. Eu falei: e aí? Não, papai, tem que dar um relax. Falei: que mané relax, meu? Vai ler tua Bíblia, vai sentir daquilo que é de Deus. Aí eu ministro a real. Você acha que o inimigo está agora descansando? Você acha que o inimigo está lá assim: e a Bia está de boa hoje, então nem vamos lá, gente? Não. Fica achando você, papai: o dia que meu filho sentir no coração de buscar Jesus, eu levo ele na igreja. Eu sou da geração que a mãe olhava assim: nós vamos para o culto. Não, mãe, não quero. Ela vinha com a mão santa. E ela tinha a imposição de mãos, igual de Jesus. Pegava assim: você vai. Amém, mãe, senti de Deus que é para isso sim, aleluia.
Quem já passou por isso? Deixa eu ver. Você morreu? Você morreu? Tá aí. Semente foi lançada. Vai ou vai? Mas a geração de hoje não. As crianças, pelo amor do meu Jesus santo e poderoso. Então aqui você vê a natureza humana nunca obedeceu e nunca obedecerá. Então se eu continuar fazendo a minha vontade, já tem que entender, não vai nunca obedecer, não vai querer. Você acha que todo dia a gente acorda? Eu acordo empolgadão, cara, nossa, tem dia que você fala, mano, que situação. Jesus me ajuda, mas eu falo, não, tem uma natureza dentro de mim que quer vir para fora, não vou deixar não, eu quero ler Bíblia para me encher daquilo que é de Deus, eu quero ler a palavra do Senhor para me encher daquilo que é dele. Você busca, você deseja, você vai, Deus opera, é maravilhoso. Aí ele fala no versículo 8, Romanos 8:8, por isso aqueles que ainda estão sobre o domínio da natureza humana, não pode agradar a Deus. Então quando eu e você decidimos fazer a nossa vontade, nós estamos agradando a Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Não. Aí já cai por terra, ó. O best friend forever que permite tudo. Acabou. Não tem essa. Isso é o maior engano das trevas. Então nós vimos aqui o seguinte: o resultado de permitir a natureza humana controlar é morte, morte espiritual, destruição, arrebenta com as nossas vidas. É alguém que vive, e alguém que vive essa vida sem experimentar a vida poderosa de Deus fluindo sobre ele. Porque olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:6. Portanto, permitir que a natureza, ó a palavrinha permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle, no sentido de controlar, no sentido de influenciar, direcionar, guiar, conduzir, a mente resulta em vida e em paz. Enquanto eu estiver tomando uma decisão segundo a minha natureza, o resultado vai ser morte. Mas agora quando eu decido seguir aquilo que o Espírito Santo está trazendo, que é a vontade do Senhor, a direção do Senhor, você pode ter certeza, vai ter a vida e a paz de Deus. Repara que ele fala duas coisas aqui, ele fala de vida e ele fala de paz. Então quando eu e você decidimos seguir o Espírito Santo, permitir que ele controle a nossa mente, permitir com que ele conduza as nossas vidas, permitir com que ele direcione. Peraí, Espírito Santo, a minha natureza quer que eu arrebente essa mulher que está do meu lado, quer que eu atropele todo mundo na rua hoje, essa é a minha natureza, mas eu não quero mais viver assim, eu não quero mais com esse padrão, eu decido agora receber a tua direção. Qual é a tua direção? Tem que morrer para mim? Ai meu Deus do céu, mas bora, eu quero morrer para mim, eu não quero mais que a minha natureza carnal governe a minha vida, eu não quero mais que o meu eu esteja à frente, eu quero abrir mão das minhas vontades, eu quero a direção do Senhor, eu não quero mais morte na minha vida, eu não quero mais morte no meu casamento, eu não quero mais morte dentro de mim nas minhas emoções, eu quero a vida de Deus, eu quero a paz do Senhor, eu quero a transformação do Senhor, eu quero aquilo que é de Deus fluindo na minha vida. E sabe o que ele fala? Essa palavra vida é a palavra zoe, e a palavra zoe no grego é a vida que flui do trono de Deus, é a plenitude do Senhor que vem sobre as nossas vidas. Então sabe o que acontece? Quando eu e você decidimos falar não para nossa natureza humana e carnal e abraçar a direção do Espírito Santo, Deus começa o trono dele liberar o fluir de Deus, ele começa a liberar a unção de Deus, ele começa a trazer algo sobre a mim, sobre a tua vida, é a plenitude do Senhor. E aonde havia morte agora começa a ter vida, aonde havia destruição agora tem restauração, aonde havia morte Deus traz ressurreição, aonde havia perda Deus traz vitória, porque você decide caminhar segundo o Espírito, direcionando e conduzindo a sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Então, quando alguém permite o Espírito Santo controlar a mente dele, resulta em vida e paz. A vida, nós vimos aqui que é a vida de Deus. Essa palavra significa, no grego, o estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado. É a vida de Deus. Você percebe aquilo fluindo através de você. Só que além da vida de Deus, ele vem com a paz.
E eu amo a paz de Deus, porque a paz que o mundo oferece, a paz do mundo, ela só vem quando a guerra acaba. A paz de Deus, ela vem no meio da guerra. A paz de Deus, ela vem nos fortalecendo em todo momento. Então, quando eu e você decidimos caminhar debaixo disso, essa paz do Senhor vem sobre as nossas vidas. Essa palavra paz no grego significa o estado de tranquilidade. Só você olhar para a tua vida, tá tranquilo hoje ou tá querendo matar uns 10? Tá tranquilo ou tá debaixo de medicamento? Aleluia. Tem hora que a gente fica mexido, coisa que tira a nossa paz, coisa que a gente fica doido, dá umas crises que a gente, é nosso, natureza, grita, problemas. Essa paz também fala de segurança, fala de prosperidade, fala de felicidade. Então o Espírito está falando aqui, Paulo está falando pelo Espírito. Alguém que permite o Espírito Santo conduzir a vida dele, pode ter certeza, o resultado não vai ser de morte, o resultado vai ser de vida e paz. Vai ser algo vindo da parte de Deus sobre essa vida. E sabe o que fala disso? Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que vem sobre nós, excede todo entendimento. O que é isso? O mundo pode estar caindo à tua volta, as pessoas vão perguntar: cara, por que você está tão tranquilo? Cara, no teu lugar eu estaria já voando. Meu Deus, o que é isso? Você não está entendendo. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito. O Espírito traz uma paz que excede todo entendimento. Mas eu estaria agora descabelado, viado, não sei. Não estou falando que não tem problema, tem problema. Mas o Senhor me traz tranquilidade, porque eu sei o Deus que eu sirvo, que Ele vai mover na minha vida. Eu sei as portas que Ele vai abrir. Eu sei as coisas que Ele vai operar. É um Deus poderoso e sobrenatural. É isso que o Senhor move nas nossas vidas. É alguém que é dominado pelo Espírito de Deus. É alguém que permite o Espírito Santo de Deus vir sobre ele. Essa paz que excede todo entendimento vem sobre ele. E nós temos que pensar: será que eu estou caminhando nesse estado de tranquilidade? Será que existe prosperidade? Quando eu falo de prosperidade, ausência de necessidade. Será que há felicidade na minha vida? Ou será que eu estou debaixo de medo, amargura, angústia, ou tantas coisas que o inimigo vem trazendo para querer assolar a minha vida? São coisas que você temos que pensar. Quem realmente está governando as nossas vidas? E talvez para a gente poder ilustrar isso aqui melhor e ir para uma reta final, Deus trouxe aqui 2 personagens na Bíblia que vão trazer para a gente a natureza, um que é guiado pela natureza humana e outro que é guiado pelo Espírito de Deus, que talvez vai conseguir trazer luz para a gente ver quais são os resultados que nós temos nas nossas vidas. E Abraão e Ló. Abraão teve uma chamada de Deus. Você conhece? Sai da sua casa, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Bora. Foi. Abraão já tinha uma certa idade, mas a palavra fala que Abraão levou com ele seu sobrinho Ló. E olha que Deus falou: sai da sua parentela. Mas ele levou Ló com ele. E é impressionante que você pega depois do livro de Gênesis, você vai lendo, sempre a Bíblia menciona Ló. Em todo momento menciona Ló. E se a Bíblia está mencionando Ló, é porque tem um porquê ali, tem alguma coisa ali, Deus quer mostrar. E chega um momento que eu acho muito interessante, um momento que nós vemos aonde eles estão numa caminhada, e você consegue ver que o rebanho de Ló e o rebanho de Abrão, ainda não era Abraão, mas é Abrão, e se eu falar Abraão, você já sabe que é Abrão, amém? O rebanho de Abrão e de Ló começaram a crescer, e os seus pastores entraram assim num excesso de comunhão, se é que você me entende. Começaram a sair no fight, começou a ter treta, contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aí falei, Abraão já converte. Começou a rolar treta, problema. Naquele exato momento que começou a acontecer aqueles problemas, Abraão chega para Ló e fala assim: cara, na boa, não dá para a gente continuar assim não, a terra já não comporta mais a gente, tá difícil. Você imagina como os caras tinham rebanho, já não dá mais, não tem como. Abraão chega e fala assim: faz o seguinte, Ló, cara, decide aí, se você for para a direita, eu vou para a esquerda,
Se você for para um lado, eu vou para o outro. Cara, toma um rumo, cada um vai tomar uma direção e bora. E aqui você vê que Ló, como representante de alguém que tem uma natureza humana, o texto fala assim, Gênesis 13:10: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Levantou Ló os olhos, não, volta lá. Levantou Ló os olhos e viu. Então naquele exato momento que Abraão chegou, falou: galera, é o seguinte, não vai dar. Qual é a sua decisão? O Ló, ele decide caminhar segundo a natureza dele, porque ele levantou os olhos e viu. Ele naquele exato momento decidiu trilhar um caminho baseado naquilo que ele estava vendo e achava ser bom. Ele estava fazendo as escolhas dele. Levantou Ló os olhos e viu. Ele bateu o olho, ele viu a campina, ele viu tudo aquilo. É interessante que você não vê Ló chegando, por exemplo, o tio dele, falando assim: pô tio, na boa, uma decisão muito difícil, cara, complicado, eu não queria que chegasse num ponto como esse, mas eu queria falar o seguinte, tio, você busca um Deus que eu tenho visto, você levanta altares aí, esse Deus move de uma forma extraordinária, umas coisas diferentes, podemos consultar esse Deus para ele poder trazer uma direção para minha vida? Você não vê Ló fazendo isso. Ló simplesmente decide. Ele viu e decidiu. Então ele olhou e falou assim: ó, eu vou seguir baseado naquilo que eu quero, que eu estou vendo, aquilo que é agradável a mim. E aqui o texto nos mostra que ele foi tomando uma direção, que ele chegou em Sodoma, em Gomorra. Ele simplesmente chegou no lugar onde a perversidade estava a todo vapor. Era impressionante o que acontecia ali. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então olha só Ló pegou a vida dele, a família dele, e decidiu trilhar um caminho baseado no que ele queria, e foi conduzindo a família inteira para aquilo que ele estava querendo. É a natureza humana. Em momento algum ele consultou o Senhor, buscou o Senhor, falou do Senhor, o Deus do tio dele, nada. Ele decidiu ir. E você sabe o que a história nos conta na palavra de Deus, meu querido, como isso é sério. Ele foi acampando, até que morou dentro de Sodoma e Gomorra. Perversidade nível hard. Agora Deus vai destruir aquela cidade. A cidade é destruída. Você tem ideia? Os anjos que foram lá para trazer a notícia para Ló, para poder tirar ele, os caras da cidade queriam abusar deles. Traz para cá para a gente abusar dos caras. Olha o nível da perversidade. Nesse nível, não dá, não tem como. Os anjos movem, tira Ló inteiro, a família inteira da casa, e fala para eles: ninguém olha para trás. Você sabe, a esposa de Ló resolveu olhar para trás, e aqui vai ficar por um outro culto, que é esse olhar para trás. Não vai ser hoje. Virou uma estátua de sal. As filhas de Ló e Ló conseguiram fugir. Passado um período, olha para você ver como uma decisão baseada na natureza humana gera. Agora Ló está lá, a filha mais velha com a filha mais nova olha e fala assim: a gente não tem herança, nossa mãe morreu, nosso pai está aqui, a gente não tem descendente. Aí elas tiveram uma brilhante ideia das trevas: vamos dar 3 dedinhos para o nosso pai de rabo de galo, 51 do mezinho, de uma coisinha, embebedaram o pai ficou chapadão de bêbado, e as 2 filhas foram lá, e você já sabe o que aconteceu: incesto. Qual foi o resultado? 2 povos que se tornaram os inimigos do povo de Deus. Agora, aonde que as filhas de Ló aprenderam aquilo? Não foi com Abraão, não tinha essa prática. Sem sombra de dúvida, para mim, foi dentro do ambiente onde a natureza do pai dele escolheu trilhar e direcionar a família. Então a minha, a sua vida, quando ela é conduzida pela natureza humana, nós temos a ideia que ela vai gerar morte, ela vai gerar destruição. Então não fique achando que as nossas escolhas hoje não tem nada a ver. Não, elas geram resultados. Elas chegarão em um momento onde vai ter colheita, e ao invés de ser colheita de vida, foi de morte.
Imagina, incesto, horrível, horrível, destruição, perdição. Então quando eu e você decidimos trilhar a nossa natureza, seguir de acordo com a nossa natureza, a nossa vontade, o resultado é morte. E isso é dentro de nós, é uma decisão. Mas aí tem um outro lado, que são aqueles que são direcionados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Porque diferente de Ló, foi Abraão. Abraão, naquele exato momento, o que me chama a atenção é o que Deus fala. Coloca o próximo texto, por favor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele. Quando eu e você decidimos falar não mais a minha natureza, o Senhor começa a trazer direção para as nossas vidas. Quando você e eu decidimos que a nossa natureza não governe mais, ou não esteja mais emaranhado, entrelaçado com a gente, o Senhor, agora vem para mim, essa frase é incrível. O Senhor o Senhor Abraão, apareceu, disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, erga os olhos, erga os olhos. Ali naquele exato momento, meu querido, ali para mim falar algo muito maravilhoso. Ali o Senhor está falando para Abraão: agora que você já não tem mais algo dentro de você que não era para ter, está no meio do rolê, que não era para estar no rolê, está atrapalhando, agora que você tirou, eu vou começar a direcionar você ainda mais. E é interessante que você vê isso, meu querido, Deus falando com ele. Deus traz para ele: ergue os olhos, agora erga os olhos, erga os olhos. E ele fala assim: e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está marcando as bênçãos na vida daquele homem, está falando para ele: ei, eu sou um Deus que estou com você, a palavra que eu tinha para a tua vida eu vou cumprir, a promessa que eu falei lá atrás eu vou cumprir na sua vida. Você acha que não, mas eu vou mover na sua vida. Então aqui nós vemos dois cenários: alguém que decidiu trilhar um caminho segundo a vontade dele, os olhos naturais dele, e trouxe destruição para sua casa, e outro que decidiu permanecer firme, aonde o Senhor honrou e permaneceu de forma, o Senhor honrou e cumpriu cada palavra na vida dele. Então hoje eu e você, nós que estamos aqui, nós devemos simplesmente decidir: será que ainda tem alguma situação dentro de nós, ou área das nossas vidas, que nós estamos no controle, que nós estamos à frente, que a nossa natureza humana está controlando? Hoje o Senhor fala para cada um de nós: é hora de você falar: chega, permita o meu Espírito mover na sua vida, permita o meu Espírito conduzir, direcionar você. Ele fala para você hoje: levanta os seus olhos e veja, o Senhor ainda tem terra prometida, o Senhor ainda tem povo para mover na sua vida, o Senhor tem promessas para cumprir na sua vida, o Senhor tem direções para agir na sua vida, o Senhor tem coisas poderosas e gloriosas para mover sobre cada um de nós. Mas tudo isso é uma decisão, é uma escolha que eu e você temos que fazer. Então você vê que Abraão, naquele exato momento, quando ele decidiu não mais permanecer com aquilo que Deus havia falado, sai de tudo, mas ficou, a história começa a tomar um rumo maravilhoso, extraordinário. Então isso eu vejo para mim e para você hoje. Enquanto nós estivermos com a área das nossas vidas debaixo do nosso controle, da nossa vontade, não espere receber vida de Deus, não espere receber direção de Deus. Fica complicado. Mas agora, quando eu e você decidimos ser guiados pelo Espírito Santo, ser conduzidos por Ele, prepare, porque Ele vai começar a trazer direções para a sua vida, Ele vai começar a iluminar o caminho, Ele vai começar a trazer luz em meio a essas trevas, aonde havia morte, Ele vai começar a trazer vida. Então eu declaro sobre cada um de vocês, que nessa noite, nós que estamos aqui, possamos receber um toque do Senhor, possamos receber uma direção do Senhor, possamos receber algo da parte de Deus vindo sobre as nossas vidas. O Senhor tem algo poderoso para mover sobre cada um de nós. Então feche os seus olhos. Essa é uma noite de decisão, essa é uma noite de decisão, essa é uma noite que nós iremos decidir quem está governando as nossas vidas, quem está direcionando as nossas vidas, quem está conduzindo o teu casamento, quem está conduzindo as tuas emoções, quem está conduzindo a tua empresa, quem está conduzindo as suas finanças, quem está conduzindo os seus filhos, quem está conduzindo cada área da sua vida. Essa é uma noite que nós iremos falar: chega, a minha natureza humana não vai governar a minha vida,
aleluia. Eu me abro e eu decido ser governado pela presença gloriosa do meu Deus, a presença gloriosa do meu Jesus, aleluia. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, Gálatas capítulo 2, versículo 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muito legal postar esse texto, mas mais do que postar, nós devemos viver esse texto. Senhor, não sou mais eu com as minhas emoções, não sou mais eu com a minha natureza que está aqui, Senhor, reinando, governando, não. Hoje eu digo chega, hoje eu digo pare, hoje eu digo não mais. Eu decido ser governado pelo meu Jesus e pelo precioso Espírito Santo. Comece a declarar: venha no meu casamento, Jesus, venha na minha vida, Jesus, venha na minha vida emocional, venha na minha vida financeira, venha na minha vida profissional. Comece a declarar: eu recebo a vida de Deus, eu recebo a vida de Deus, eu recebo a paz e a vida do Senhor, aleluia. Se coloque em pé no seu lugar se você conseguir.